uma casa minimalista e sem alma. Fim dos almoços em família e reuniões tradicionais. Ver a avó apenas pelo FaceTime. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Ah, a casa da vovó! Que saudade eu tenho do tempo que eu passava tardes inteiras assistindo desenho na casa da minha avó Neide, brincando com meu irmão e comendo aquela comidinha caseira que ela preparava. De quebra, ainda filava um doce, que geralmente era uma torta, um pavê ou um belo pedaço de pudim de leite. Tudo isso, claro, sem contar pra minha mãe. Chocolate. Até porque casa de vó é aquele lugar sagrado, onde a criança pode comer biscoito e tomar Coca-Cola escondido dos pais, que ninguém vai te dedurar. É claro. Também tô cagado de fome. No programa de hoje iremos relembrar os principais motivos que fazem da casa da minha avó, da sua avó e de todas as avós do mundo inteiro um lugar mais que especial. Eu morri minha vovó, com a cesta cheia de coisa, eu morri minha vovó. A começar que aquelas casas de antigamente refletiam um ar mais aconchegante, diferente dessas casas modernosas de hoje em dia. Mas a gente fala delas daqui a pouco. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que aquelas casas antigas tinham mais caras de casa. Sabe aquela sensação gostosa de entrar na casa de alguém e os ambientes contarem uma história e os cômodos serem cheios de vida? Eu adorava a casa da minha avó. Tinha sempre um piano com uma cauda muito longa. Tocava Tchaikovsky enquanto ela preparava bolinho de chuva pra mim. E a casa da minha avó era recheada de plantas. Plantas vivas, não plantas de plástico, porque elas me lembram que elas vão morrer, igual a nossa vida. Tudo é efêmero. Que saudade da minha Nene. Beijo, vó. A casa dos meus avós tinha essa sensação gostosa, muito por conta daquela arrumação que a minha avó fazia. Seja uma plantinha ali, um bibelô acolá, tudo parecia ornar muito bem e conversava com os móveis. Você sentia também isso quando ia visitar os seus avós? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conferir. Falando em bibelô, o que era aquilo? Parecia que eu tava naquele reality show de acumuladores. Cada presentinho ou souvenir recebido era automaticamente exposto em algum canto da casa. A quantidade de coisas que cabiam numa prateleira era brincadeira. A prateleira tinha que ser feita de titânio. Fiz o Augusto Nunes aqui, titânio. A prateleira tinha que ser feita de titânio e fincada na parede para aguentar o peso de tanto objeto que a minha avó tinha. Era estátua de bailarina, de fadinha, animal de vidro, fruta de cera ou de vidro também. Elefante de cerâmica, aquela torre Eiffel ou pirâmide de cristal, os potinhos de diferentes tamanhos que guardavam balas e biscoitos sortidos, louças pintadas à mão, porta-retrato da família inteira e, é claro, um monte de estátuas de resina de velhos chineses. Esses aí, pescando peixe, tem até hoje na casa dela. Esse, inclusive, que tá aparecendo aí na tela, é exatamente o que tinha na casa da minha avó. É mesmo? Exatamente. E eu lembro também dos pratos na parede. Tu lembra? Prato de boda de ouro, boda de prata. Presente com o rosto, inclusive, do meu avô e da minha avó. Presentes de casamento. Aquelas louças que recebiam, né? Sim, Presente de sim. casamento. Muito nostálgico. E caso sua família seja religiosa, não podia faltar aquele cantinho da oração e os santinhos espalhados pela casa. A Bíblia geralmente ficava ao lado da cama, aberta em algum salmo com o terço repousado em cima. Olá a todos, se inscrevam no canal do Vila, também se inscreva no canal do Willy, né? Estamos perto da final do Paulista, meu coração tá batendo forte. Vai Santos, pelo amor de Deus! Agora o negócio é o seguinte, a Bíblia, tudo bem, a Bíblia é o livro sagrado que moldou a sociedade ocidental e tal, com o cristianismo. Agora, pegar a Bíblia e transformar no bolsonarismo é um crime de uma seita desgraçada. É os que o livro sagrado foi tomado de assalto pelos bolsonaristas, virando uma seita com pastores
senhores que chegam na Paulista dizendo crime de ódio e se dizem cristãos. Então o negócio é o seguinte, uma coisa é a Bíblia, uma coisa é o livro sagrado, outra coisa é o bolsonarismo demoníaco. São verdadeiros extremistas, Bolsonaro, os filhos, tudo nepotista. Eles roubam a palavra divina e querem instituir o bolsonarismo. Isso é ridículo, tem que ser preso, faz parte de crime de ódio. A sala era espaçosa e acolhedora, com móveis de madeira maciça extremamente resistentes e duráveis. Eu me lembro da cristaleira antiga e da arca de madeira, muito bonita por sinal, onde ficavam guardadas as louças mais chiques da casa, as taças de vinho e os copos de uísque. É engraçado que aquele armário que existe hoje vai durar facilmente mais algumas décadas, viu? Ô móvel bom! Nos tempos dos nossos avós as coisas duravam e não eram feitas para serem descartadas. Não é igual essas porcarias de hoje, porque hoje com uma mudança o armário já fica todo troncho, com a madeira desbeiçada toda empenada. Que merda, hein? Na sala ficava também a mesinha do telefone fixo, aquele antigão, que tinha um disco na frente onde você discava os números um por um. Não tinha botão, a discagem era manual. Geralmente o móvel tinha uma gaveta com aquele calhamaço de páginas amarelas, já que para saber o telefone de alguém ou de alguma loja você teria que localizar o número no livro ou anotar mesmo. No cantinho da sala ficava a máquina de costura, daquelas de ferro com pedal. E se por um acaso você visse essa lata bonita de biscoitos aqui dando sopa, saiba que em 100% dos casos que você for abrir ela, vai ter um material de costura dentro. Que tristeza. Tinha tudo, linha, agulha, dedal, pedaço de pano, menos a droga do biscoito. Eu nunca cheguei a comer esse biscoito, nem sei que gosto tem, infelizmente. Olha, a minha avó costumava costurar bastante as minhas fantasias, né? Porque quando eu era pequeno, eu gostava muito do Batman, né? Então minha avó, sempre que tinha alguma coisa pra consertar na minha roupinha, ela fazia com muito carinho. Porque desde aquela época eu gostava de procurar bandidos, né? E ela sempre me advertiu, minha avó. Falando, olha, Serginho, o negócio é o seguinte... Se você continuar se comportando dessa forma, as pessoas vão querer ir atrás de você ou te caçar. E eu vejo que a minha avó estava correta, agradeço muito ela pela criação. E a Rosângela também, que esteve do meu lado esse tempo todo com essas coisas acontecendo e se tornando realidade. Já a cozinha era um lugar mágico, onde minha avó cozinhava aquela comidinha caseira, fresquinha, com todo o amor do mundo. Quem tinha fogão a lenha, então, sabe do que eu tô falando. Era um espaço único que contava muita história, começando pelos ímãs de geladeira de vários lugares diferentes, fruto das viagens realizadas por ela e meu avô, ou presente de algum parente que viajou e trouxe uma lembrancinha. Os pinguins em cima da geladeira não podiam faltar. Sorriam e acenem. E se tem pinguim, tem também aquele galo português estampado em todo o pano de prato, a galinha porta-ovo feita de arame em cima da mesa e os copinhos de requeijão do Looney Tunes para tomar aquele suquinho também eram utensílios clássicos que toda avó tinha. Eu tinha, Alba, aquele copinho do Frajola, do Eu Looney tinha. Tunes e do Piu Piu também. Eu lembro, assim. Eu tinha o do... como é o nome? Do Pato? Patolino, pô. Era o Patolino. Eu tinha o do Patolino, mas eu tinha o do Frajola também. Também. Adorava isso. Jogando basquete, pô. É, ele tinha um jogo fantástico do Super Nintendo desse basquete dos Looney Tunes que era incrível, que era, também veio do Space Jam, né? E falando em utensílio, as panelas não eram essas coisas modernas e antiaderentes, não. A panela era velha mesmo, com gordura e toda queimada pelo tempo. E ai de você que tentasse dar alguma panela nova de presente pra sua avó, hein? Ela ia continuar usando a antiga, porque segundo ela, panela velha é que faz comida boa. Aos domingos, meu avô não deixava ela chegar perto do fogão. Era ele que cozinhava pra família. Falando em família, quantos almoços e jantares eu pude desfrutar em família na casa deles. Olha, não tem como não falar de almoço da minha avó e não lembrar daquela macarronada que ela fazia. Uma macarronada gostosa com filé mignon todo picado perfeitamente na geometria que a carne pede. Era suculento, era muito gostoso. Tinha também a linguiça ali do lado. Era muita coisa boa, porque vó que é vó.
Droga! Era muita coisa boa, porque vó que é vó sabe utilizar bem a carne, sabe utilizar o tempero, e você sabe muito bem que carne de qualidade é Friboi. E o filtro de barro? Cara, me diz aí, tem água mais gostosa que a desse filtro? Eu desconheço. E como o filtro de barro era quase um parente extra na casa, ele tinha um tratamento VIP, nada de filtro pelado. Casa de vó que se preza tem capinha de filtro, e geralmente aquelas de crochê, feitas pela própria avó. E agora esse programa vai subir o tom, precisamos falar sobre ele, talvez o item mais importante de casa de vó já catalogado em toda a história humana. O item que não tem nenhuma serventia além de juntar poeira, mas é impossível não pensar nele em todos os ambientes da casa. Eu estou falando, claro, do tal do paninho. Sim, meus amigos, casa de vó tem paninho espalhado por tudo que é canto. É o paninho em cima do rack da sala, é o paninho embaixo do aparelho de som, é o paninho na beirada da janela, é paninho na prateleira, em cima da geladeira, cobrindo a mesa de jantar, no apoio do sofá, haja paninho. Não há um lugar livre de paninho em casa de vó. Podia ser bordado, de crochê, ou aqueles quadradinhos coloridos, meio colcha de retalho, sabe? Só não podia faltar. A minha mãe, inclusive, Alba, ela puxou isso da minha avó e, cara, tinha paninho em tudo quanto é lugar, tinha paninho até embaixo de planta, de vaso de planta, até em cima do PlayStation meu e do meu irmão tinha paninho. Ó, a minha avó tinha muito paninho, mas a minha avó tem como filho minha mãe e meu tio. Minha mãe não era muito adepta do paninho, mas o meu tio, cara... Qualquer lugar que você ia tinha paninho, embaixo do controle da TV, do som, que era o home theater antigamente, todo lugar tinha paninho. É coisa que puxou das avós, não é possível, né? É verdade. Eu gostava muito da casa da minha avó. Depois que eu jogava bola, sempre tinha aqueles encontrões, né? Com as crianças, ela sempre consertava e me dava uma camisa nova. Sempre me tratou muito bem, porque ela preparava leite em pó e falava muito pra eu focar na minha carreira. Tudo muito regado a Coca e Danone. E as pessoas que não são boas, elas provavelmente não tiveram contato com a sua avó, como eu fiquei sabendo que o Neymar não conheceu a avó dele. E tinha paninho cobrindo até o vaso sanitário, você acredita? Falando nisso, o banheiro era um outro lugar muito característico. Começando por aqueles azulejos coloridos e desenhados. O da minha avó era azul. Às vezes o banheiro seguia uma mesma cor padrão. Se puxasse pro marrom, daí tudo era marrom. O piso era marrom, a parede era marrom, a privada era marrom, a pia era marrom e até o porta-papel higiênico de louça era marrom. Tinha também o bidê, que as gerações mais novas não vão saber o que é. Mas basicamente é um lugar para você lavar a bunda após terminar de fazer o número 2. Lá no Acre sofríamos muito com isso. Nós tínhamos que esperar a água da chuva para tomar banho embaixo da rede enquanto comíamos louva-a-Deus. Nós nos limpávamos com folhas de bananeira. Foi muito difícil superar isso, mas nos inspiramos nos índios, evitando os nanomísseis para atrapalhar o meio ambiente. Já para fazer o número 1, é capaz que seu avô nem se dava ao trabalho de levantar no meio da noite para correr para o banheiro. Embaixo da cama mesmo, ele guardava um item chamado urinol, ou para os mais íntimos, pinico. Bom, meu avô tinha um desses também, Alba. Só que o dele era meio de lata, tipo de aço inox, assim, mais comprido, que o pessoal chama de papagaio, né? Ficava embaixo da cama dele. Papagaio, já usei papagaio, só que no hospital. Meu avô não tinha esse aí. Meu avô, ele tinha o costume de ir lá, no vaso mesmo, só que ignorava a descarga. Essa era a característica do vô raiz. Ah, não, meu avô já tinha incontinência urinária mesmo. Ah, já tinha? Então é um caso mais complicado. E se no banheiro da casa tinha muito azulejo, no restante da casa era ou piso de taco ou carpete. E eu preciso fazer um desabafo aqui que eu odeio taco. Odeio taco até hoje. E depois que eu tive a oportunidade de ter um apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o taco. Eu odeio taco. Sério, eu acho tão bonito. Não, e toda avó gosta. Não, você vai tirar o taco por quê? É tão lindo, é só passar um cascolac. Não, odeio taco.
Então fica aí a denúncia aí pro pessoal. Fica a denúncia, com certeza. Inclusive, era muito gostoso pisar no chão de carpete da casa dos meus avós, isso eu tenho que falar. A parte ruim era quando eu derrubava farelo de biscoito no chão. Mas nada como uma boa e velha feiticeira para sumir com toda aquela sujeirada e deixar tudo nos trinques de novo. E saindo de casa, como era o piso? Cara, se você não respondeu piso de concreto ou piso de caquinho, você é jovem demais pra ter essa memória. Inclusive esse piso aí, de caquinho, era febre no subúrbio e nas casas de interior. Reza a lenda que durante as décadas de 40 e 50, no século passado, a cidade de São Paulo era servida por duas indústrias cerâmicas principais. Um dos produtos dessas indústrias era um tipo de lajota cerâmica quadrada, composta por 4 quadrados iguais. Essas lajotas eram produzidas nas cores amarelo, preto e vermelho, que era mais comum e mais barata. Era muito usada para piso de residências de classe média ou comércio. Só que durante o processo industrial da época aconteciam muitas quebras desse material e a peça quebrada não tinha serventia nenhuma e era jogada fora. E aí os próprios operários das fábricas que não tinham dinheiro para comprar lajotas cerâmicas inteiras começaram a recolher esses caquinhos e usar na pavimentação de suas casas e quintais. Como a cerâmica vermelha era mais comum e mais barata, haviam mais cacos vermelhos do que pretos e amarelos. Daí surgiu esse mosaico, tal qual conhecemos hoje, e os caquinhos que seriam descartados passaram a ser valorizados em muitas casas antigas. Sabia disso? Informação. Ah, cara, que baita recordação eu tenho de passar horas brincando e correndo em cima desses pisos de caquinho. Prezado mundo invertido, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, tá ok? Olha só, quando eu era garoto, eu brincava muito de jogar bola, tá ok? Jogava bola na rua, porque desde então eu tenho aqui o histórico de atleta, tá ok? Se fosse chover, o meu avô já ia na janela e me chamava: ô Netinho, entra logo que vai chover. Agora, eu sempre me perguntava como é que o meu avô sabia que iria chover. Ele tinha o artefato místico, aquele artefato mágico, o galo do tempo. Porque o negócio era o seguinte: se o galo mudasse de cor, era sinal que ia chover. Então ele tinha certeza disso. Ele falava: Netinho, vai entrar em casa que vai chover e acabou. E acabou, porra. Então isso é muito antes daquela Maju Coutinho ficar falando se vai fazer sol ou se vai chover, tá ok? Um grande abraço pro meu avô e pra minha saudosa avó do clã Bolsonaro, tá ok? E Alba, tinha aquele galo, esse galo do tempo aí na casa da tua avó, cara? Cara, minha avó não tinha isso. Minha avó tinha aquela casinha que tinha um homem e uma mulher. Quando eu acho que é isso. A mulher, ela era sol e o cara tinha uma capinha de chuva, assim. Isso, eu não lembro. Eu não lembro qual é qual, mas um saía, representava que ia fazer sol e o outro ia chover. E acertava, cara. Era esse mesmo. E acertava. Era um negócio incrível. Eu ficava me perguntando até hoje, como é que funciona esse negocinho? Era muito bom. E outra coisa muito comum nos quintais de casa de avó era alguma hortinha singela. Minha avó plantava todo tipo de tempero. Era manjericão, orégano, louro, salsinha, hortelã, alecrim. Tinha até aquela folha de arnica que servia para fazer remédio analgésico que curava um monte de coisa, desde uma encravada até gastrite. Na hora do almoço, a senhora, minha avó, ia lá no quintal e catava o tempero do pé no mesmo minuto, fresquinho, e jogava direto dentro da panela. Isso praticamente não existe mais, agora vem tudo triturado, em potinho de supermercado. Até o alho já vem cortado. Ninguém mais corta alho em casa nessa geração? Boa tarde, Paraná. Boa tarde, Balneário Camboriú. Boa tarde, Curitiba. Essa geração não sabe fazer um bife mal passado. Eu vou te falar um negócio, é uma geração que fica no Twitter, fica brigando, é tudo leão de internet. Agora quando vai pra rua, quando desce no busão, quando desce no metrô Sacomã, vira um gatinho, porque não sabe fazer nada, não vive na realidade. Quero ver quando se comporta, quando alguém bater a tua carteira no metrô. O que você vai fazer? Vai colocar hashtag? Vocês precisam ir pro mundo real, cortar o alho, sentir o aroma da cebola. Ai, a cebola me faz chorar, é nocivo. Bando de frouxo.
porque eu quero que vocês cresçam, porque vocês são fracos e homens fracos deixa tudo mais difícil pra quem é homem de verdade. E falando em jovens, os netos dessa geração nem ligam tanto assim pros mais velhos. Não têm paciência, acham tudo muito chato, parado e sem graça. Preferem fazer uma videochamada do que estarem presentes. Todos os dias eu tenho que comer a mesma coisa. Eu não gosto desse tipo de comida. Me dá o meu celular. A comida de hoje é congelada ou chega via aplicativo. Isso quando não é vegana, sem glúten, sem açúcar e sem gosto, né? O almoço com toda a família reunida acabou e o que sobrou é cada um fazendo o seu prato e indo comer isolado em algum canto da casa. O filho se tranca no quarto, o marido come em pé na pia ou no sofá, a esposa janta sozinha na mesa da sala, zero interação. Até a fofoca não é mais a mesma. Antigamente, era de lei ver uma fila de idosas na calçada da rua, sentadas em cadeira de praia, fofocando com as vizinhas sobre a vida alheia. Hoje em dia, você segue um perfil de fofoca pelo Instagram e acaba descobrindo as coisas. Os costumes também mudaram. As gerações dos nossos avós sabiam se virar. Que vó que antigamente não sabia costurar uma calça rasgada ou limpar uma galinha? Que vó de antigamente que não sabia consertar uma pia ou um chuveiro? Era tudo feito manualmente e com muito carinho e dedicação. Hoje em dia você não sabe fazer nada e paga alguém pra fazer. Alô, pessoal, isso aí é o comunismo, porra. Ele te ensina a ser um inútil útil. Você não pode aprender absolutamente nada, porque senão o papai Estado não vai fazer pra você. Então você fica dependente. E aí é o seguinte, meu filho. Você vai culpar aquele que sabe fazer as coisas, porque ele é útil. Mas aí você vai querer que todo mundo não saiba fazer nada igual você, dessa geração identitária, que só fica no Twitter reclamando de tudo. Não sabe resolver absolutamente nada. Não sabe fritar um ovo, tá certo? Não sabe fritar um bife, tá certo? Não sabe absolutamente nada. Chama ali o aplicativo pra trocar o seu chuveiro, porra. São tudo dependente do papai Estado, que mais cedo ou mais tarde vai colocar na rabiqueta de vocês. E não digam que eu não avisei, porra. Eu disse isso, porra. E as casas modernas, hein? Esquisitas, sem personalidade, parecem caixas de sapato com luzes. Onde foram parar os bibelôs, os paninhos, os lustres de cristal, os porta-retratos com toda a família? Hoje em dia é tudo minimalista. No máximo um quadrinho aqui e ali, uma plantinha a colar e só. A casa de vó do século XXI é moderna, cool, descolada, tecnológica e cheia de tendências. Ela parece tudo menos uma casa de vó. Ela não é tão aconchegante, ela não aquece mais o nosso coração, ela deixou de servir de refúgio e não é mais o lugar preferido dos jovens quando estão de férias da escola. E constatar que a gente tá perdendo isso pouco a pouco, particularmente, me deixa triste. Mas eu quero saber vocês aí de casa. Você, assim como eu, gostava de passar horas na casa dos seus avós? Me conta uma história boa desse tempo aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.